Olá! Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula, tá? De língua portuguesa. Hoje a nossa aula vai tratar sobre gramática. Nós vamos falar hoje sobre um aspecto da nossa língua, tá? Então, para que eu possa entrar nesse conteúdo, eu vou fazer uma historinha para vocês entenderem um pouquinho dele, tá bom? Se eu fosse alugar um DVD de um filme que acabou de sair do cinema, por exemplo, um filme Rei Leão. Digamos que eu queira alugar o filme Rei Leão, eu vou lá na locadora, e essa locadora, um exemplo, tenha 2.000 DVDs, muito DVD, né? E se eu fosse procurar de um por um até encontrar o Rei Leão, ia demorar muito, né? Só que o que os donos da locadora eles fazem? Eles dividem todos os filmes por seções, por categorias. Tem animação, tem ação, comédia, lançamento, terror, são várias seções. Eu entrando nessa locadora, eu não preciso procurar de um por um, eu vou apenas na seção onde provavelmente está o meu filme. Como ele acabou de sair do cinema, eu vou procurar em qual seção? Lançamentos. Aí eu vou lá na seção do lançamentos, tem cerca de 100 DVDs. Fica mais fácil de eu achar, né? Pois bem, a língua portuguesa também tem isso. Como assim? Ninguém nunca contou quantas palavras existem na nossa língua. Se eu passar um trabalho para vocês, valendo 10 pontos, pesquisem quantas palavras tem na língua portuguesa. Vocês vão procurar nos livros, dicionários, gramáticas, no Google e não vão achar essa resposta. E se você disser o seguinte, eu vou contar, aí começa a contar as palavras. Vai acontecer que você vai crescer, você vai reproduzir, vai envelhecer e vai morrer e não vai terminar de contar. Por quê? Existem muitas palavras na língua portuguesa, muitas. É só pensar no seguinte, se os números, lembrando o professor de matemática, se os números são infinitos e sempre vai ter que ter uma palavra para dar nome ao número, então eu nunca vou parar de contar as palavras, né? Assim como eu nunca vou parar de contar os números. Então, professora, é muito difícil. Como é que eu vou aprender a língua portuguesa se tem milhares e milhares de palavras? Tem um jeitinho fácil. Como? A nossa língua é como se fosse uma locadora de DVDs. Estou dando um exemplo, tá bom? É como se na locadora não é dividida em seções, para a gente achar os filmes, a língua portuguesa também é dividida em seções, para que nós possamos aprender mais sobre ela. Seções, professora? A língua portuguesa é dividida em 10 seções, que vocês vão encontrar em qualquer lugar, chamado de 10 classes gramaticais. As 10 classes gramaticais da língua portuguesa facilitam a gente para conhecer melhor sobre a nossa língua, tudo bem? De 10 classes gramaticais, eu vou dizer quais são as 10, ó. Substantivo, artigo, pronome, verbo, adjetivo, advérbio, conjunção, interjeição, preposição e numeral. 10 classes gramaticais. Dessas 10, você aí do 6º ano vai aprender aqui durante esse ano, eu acho que de 4 a 5 classes. De 4 a 5 classes. Nós vamos aprender substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. E pode ser que a gente veja verbo. Tia, a gente vai aprender 6 classes e as outras 4. Vamos aprender nos próximos anos, tá bom? Tá, certo. Tudo bem, te entendi. 10 classes gramaticais. Mas, e o que tem a ver essas classes? Vamos entender o seguinte. Se a gente não sabe quantas palavras existem na língua portuguesa, a gente vai entender que o seguinte, que essas palavras todas, elas são divididas nessas 10 classes. Como assim, professora? Quando a gente aprende sobre as classes gramaticais, a gente pode pegar qualquer palavra e olhar para ela e dizer, essa palavra, ela pertence à seção do substantivo. E dentro da seção do substantivo, eu consigo aprender melhor se essa palavra pode ir para o masculino ou feminino,
se ela pode ir para o plural, o singular, se ela pode ir para o aumentativo, o diminutivo. As classes são muito interessantes, tá bom? E a classe que nós vamos aprender hoje se chama deixa eu sair aqui da frente um pouco. Substantivo. De substantivo é. E quais são as palavras que pertencem a essa seção, essa classe? Muitas palavras. E como eu vou saber, tia? Nós vamos aprender agora como eu identificar a classe gramatical chamada substantivo, tá bom? O substantivo, essa seção da língua portuguesa, ela tem a função de dar nome às coisas, dar nome aos seres. Dar nome aos seres, sim. Nós somos rodeados, o universo é rodeado de seres. E esse ser nem sempre não significa pessoas. Esse ser significa qualquer coisa que exista. Para tudo aquilo que existe no nosso universo, a gente tem que nomear, tem que dar um nome. E esse nome que a gente dá a esse ser chama-se substantivo. Por exemplo, eu tenho aqui um apagador. Isso aqui é um ser, isso aqui existe, faz parte do nosso mundo, né? Se eu estou dando nome a um ser e eu dei o nome apagador, isso aqui é um objeto, não é? Mas o nome apagador é um substantivo, porque eu dei nome a alguma coisa. Como é meu nome? Tamires, né? Tamires é uma palavra que está nomeando um ser, está nomeando uma pessoa. Então, eu sou uma pessoa, mas o nome Tamires é um substantivo. Se você procurar, se você tiver uma atividade, alguma coisa, e lhe perguntarem, Tamires pertence a qual classe gramatical? Qual é a seção da língua portuguesa? Você vai pensar, Tamires está dando nome a um ser. A classe que nomeia tudo e todos é o substantivo. Tudo bem? Outro exemplo, eu tenho aqui. Pincel. O nome disso aqui é pincel, não é? Então, eu tenho um pincel ou piloto, tanto faz. A gente sabe que isso aqui é um objeto, não é? Mas o nome que deram a esse objeto é um substantivo. Pincel, substantivo. Outro exemplo. O que é isso aqui? Um nariz, não é? Nariz é um ser? É algo que faz parte do corpo e que existe, não é? Então, o nome nariz é substantivo, porque deu nome a um ser, tudo bem? Gente, essa doença que surgiu agora, coronavírus, foi um vírus que surgiu e é um ser que passou a existir no nosso mundo. Se o ser que passou a existir, precisou receber um nome. O nome coronavírus é um substantivo, porque deu nome a um ser. Entenderam mais ou menos? Deu para entender? Eu vou dar uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, é muito importante, tá bom? Para você saber se uma palavra é ou não é substantivo, você vai fazer o seguinte. Você vai pronunciar essa palavra na sua mente, colocando o, a, os ou as, uma das quatro, antes da palavra. Ou você coloca o o, se for masculino, ou coloca o a, se a palavra for feminina, ou coloca o os, se for masculino e plural, ou coloca o as, se for feminino e plural. Você coloca um dos quatro antes de pronunciar a palavra. Se der certo, se der para você formar uma frase, a palavra é um substantivo. E se não der certo, professora? É porque ele pertence a uma outra classe gramatical. Nós não temos 10 classes? Várias palavras pertencem ao substantivo, várias palavras pertencem ao artigo, várias palavras pertencem ao verbo. E a nossa função hoje é descobrir quais palavras pertencem ao substantivo e quais são todas aquelas que nomeiam um ser. Mas tem uma ajudinha. Você coloca o a, as, o ou os antes da palavra. Vamos fazer um teste. Telhado. Telhado é substantivo? Eu posso falar o telhado. Então é substantivo, porque deu certo. Guilherme. Eu posso falar Guilherme é um substantivo? Vamos ver. Ou Guilherme. Dá certo. Então é substantivo. Caminhada. Caminhada é um substantivo. Vamos fazer uma regrinha. A caminhada. Caminhada é boa. Deu certo. Então caminhada é um substantivo. Correr. Vamos ver. Correr. O correr. A correr. Os correr. As correr. Ixi, eu botei os quatro, nenhum deu certo.
Então, a palavra correr não é um substantivo. Não, tia, isso não é um substantivo. Pertence a uma das outras 10 classes gramaticais. Estão entendendo? Se vocês colocarem essa regrinha em prática, do o, os, a e as, sempre vai dar certo. E sempre tenha em mente que o substantivo, ele dá nome às coisas, tudo bem? Próxima aula, nós vamos ver que também o substantivo, ele tem algumas características, como um próprio, primitivo e derivado. Nós vamos ver isso na próxima aula. A aula de hoje, lembrando que substantivo é uma das 10 classes gramaticais. A função dele é nomear qualquer coisa, dar nome aos seres. Tem várias palavras que pertencem a essa classe gramatical. E para eu identificar um substantivo, uma palavra que seja substantivo, se eu tiver dúvida, eu faço a regrinha o, os, a e as. Tudo bem? Até a próxima aula, que vai ser essa semana ainda, tá bom? Lá para quinta ou sexta-feira, vou fazer uma outra aula sobre substantivo, explicando essas características dele. Até a próxima!